definir a canção crítica, poderíamos recorrer primeiramente a um recorte temporal, situando-a no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Década de 1960 em diante, os compositores passaram a comentar todos os aspectos da vida, do político ao cultural, tornando-se formadores de opinião. Na medida em que a canção popular no Brasil desenvolveu um estatuto peculiar, tornando-se um locus para onde passaram a confluir informações de diversas áreas artísticas, culturais e políticas. O compositor criou a identidade de intelectual, num sentido mais amplo do termo. A canção popular tornou-se, assim, o veículo por excelência ao debate intelectual, tanto com relação às questões textuais quanto a problemas contextuais. Por um lado, o compositor, como é comum ocorrer com o artista moderno, passou a atuar como crítico no próprio processo de composição da canção. Por outro, a crítica também era dirigida aos fatos culturais e políticos do país, de maneira congruente com a proposta destes compositores de articular arte e vida. O compositor popular tornou-se um crítico. Ao operar criticamente no processo de composição, o compositor popular fez uso da metalinguagem, da intextualidade e de outros procedimentos que remetem a diversas formas de citação, como a paródia e o pastiche. E ao estender a atitude crítica para além dos aspectos formais da canção, o compositor popular tornou-se um pensador da cultura. Neste contexto, ou melhor, nestas anotações para a arguição de uma banca de doutorado, reunida no dia 30 de março de 2012, na Universidade Federal Fluminense, 5 dias antes, infelizmente, da morte de Santuza Cambraia, sintetizou-se o conceito de canção crítica, que vinha desenvolvendo nos últimos anos de sua densa produção intelectual. Quem foi Santuza? Mineira, de Boa Esperança, Santuza nasceu no dia 19 de maio de 1952. Foi em Minas que passou os seus primeiros 20 anos de vida. Viveu suas primeiras paixões, ouviu e cantou as primeiras canções. Em 1973, Santuza foi morar em Brasília, quando Antônio Carlos Ribeiro, Tunico, então seu marido e pai de seus 2 filhos, Felipe e Júlio, funcionário do Ministério da Fazenda, foi transferido para a capital federal. Em Brasília, segundo costumava contar, fascinada com as aulas de sociologia a que assistiu na UNB, com as professoras Bárbara e Regina Morel, transferiu-se do curso de Direito que havia iniciado em Varginha, cidade vizinha de Boa Esperança, para o de Ciências Sociais. Em meados de 79, recém-formada, Santuza mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ficou até os seus últimos dias. Envolveu-se e colaborou com inúmeras situações intelectuais, ajudou a criar a Associação Profissional dos Sociólogos, a ASPERJ, participou da construção do partido do PT, fazia condução escolar para crianças que estudavam no mesmo colégio de seus filhos, foi pesquisadora em projeto da Funarte sobre produção cultural brasileira nos anos 70. Publicou muitas resenhas sobre livros de ciências políticas para o caderno Livro do Jornal do Brasil. Trabalhou como pesquisadora no Arquivo Nacional. Além disso tudo, depois que se separou de Tunico, apaixonada pela música popular brasileira, dona de uma voz especial e de um sorriso solar, quase se tornou cantora profissional. Em 83, iniciou o mestrado em antropologia no Museu Nacional. Foi aí que, de forma criativa e inovadora, juntou a música, sua grande e antiga paixão, com a antropologia, sua nova paixão. Sob a orientação de Gilberto Velho, conseguiu fazer a obra de Caetano Veloso o objeto identificado da sua dissertação de mestrado. Em 86, durante a fase do Museu Nacional, Santuza conheceu o poeta e tradutor Paulo Henriques Brito, amor de sua vida, companheiro de jornada. Paulo foi mais tarde também um parceiro intelectual,
pois, com temas literários e interesses comuns, pesquisaram e publicaram juntos. Em seu percurso estudiosa do modernismo, muito especialmente dos escritores de Oswald e Mário de Andrade, Santuza encontrou de corpo e alma nos embates sobre a bossa nova e a tropicália, sobre as fronteiras entre a música erudita e a música popular. Em 91, iniciou o doutorado em Sociologia no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, a UIPERJ, sobre a orientação de Ricardo Benzaquem de Araújo. E pouco depois defendeu sua tese de doutorado, O Violão Azul, que foi publicada pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Além de dedicar-se às suas próprias pesquisas, Santuza ajudou a coletar e organizar uma rica documentação sobre música no Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Cândido Mendes, onde fundou o Núcleo de Estudos Musicais e trabalhou por mais de 10 anos. E assim, por estes caminhos, Santuza foi construindo o seu nicho. Tornou-se referência obrigatória para quem quisesse estudar música popular brasileira. Publicou dezenas de artigos em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. Escreveu ou organizou tantos livros, entre eles da Bossa Nova à Tropicália, a MPB em discussão, entrevistas, velô e canção popular no Brasil. Intelectualmente muito produtiva e irrequieta, fez estudos sobre as contraculturas, a música eletrônica, o hip hop e outras formas de expressão musical. Mais recentemente, estava buscando entender o impacto das novas tecnologias na mudança da produção musical. Além de ser reconhecida como pesquisadora nata, Santuza era também uma professora por vocação. No início, foi no Cândido Mendes, em 1988, seguido de uma rápida passagem na UERJ, mas foi na PUC, onde ingressou em 94, que fez uma exemplar carreira docente. Foi admirada não só pela presença na sala de aula, mas como orientadora e interlocutora de alunos e colegas do seu departamento e de outros departamentos daquela universidade. Como afirmou Santuza naquelas mesmas anotações redigidas para a arguição de uma tese de doutorado, 5 dias antes de sua morte, como nenhuma sociedade se funda sem valores, eu, como nativa, tenho os meus, e como antropóloga, procuro lidar com eles. Compartilho com Karl Marx Weber a ideia de que seria impossível exercer a atividade de cientista social abrindo mão da subjetividade. E com Edger, compartilho a perspectiva de que não deveríamos reproduzir passivamente o legado cultural de nossos ancestrais, mas promover escolhas com relação aos repertórios herdados da tradição. Cientista social, também por vocação e com valores, Santuza fez suas escolhas na arte e na vida. Entre tais escolhas estavam alguns artistas que, segundo suas próprias palavras, por meio de um artesanato musical acima do seu tempo, se tornaram protagonistas importantes no cenário cultural, a partir dos anos 60. Segundo ela, Chico e Caetano se notabilizaram não exatamente pelo teor de suas letras ou de seus discursos, mas pela magistralidade de suas canções, plagiando um pouco a própria Santuza. Eu diria que ela se notabilizou não só pela qualidade de seus escritos e de suas aulas, mas sobretudo pela magistralidade da sua vida, ou seja, pelo conjunto da obra. Santuza acompanhou a música popular brasileira nas suas várias frentes de maneira viva, generosa, atenta e inteligente. Abriu frentes de pesquisas, reuniu pessoas, soube extrair dos artistas os seus melhores depoimentos. Devemos ter isso bem claro e presente. De Vila Lobos ao samba canção, da bossa nova à tropicália e ao rap contemporâneo, a canção brasileira apresenta uma visão coerente do papel desempenhado pela música na história do país nos últimos 100 anos.
Reúne textos de Santuza Cambraia Naves, inéditos para o grande público, que revelam, acima de tudo, aspectos essenciais de uma obra vasta, pioneira, e que é referência em diversos campos do conhecimento. O pensamento e os temas trabalhados por Santuza são solares, pois nos apresentam o que de mais potente se produziu em uma determinada época da arte brasileira. Santuza ficará ressoando entre nós por muitos e muitos anos, quando falamos sobre a música popular brasileira de ontem, de hoje e de além.